Tudo o que aconteceu aqui neste culto até esse prezado momento está centralizado na pessoa de Jesus. Porque de fato, para a vida do cristão e para a vida desta igreja, Jesus é a pessoa mais importante das nossas vidas. Ele é o centro. Ele é, glória a Deus, o Deus vivo. Quando a nossa vida está centralizada na pessoa de Jesus, as coisas tomam rumos que muitas vezes a gente não espera. Estou aqui no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, e vou ler para vocês, ou com vocês, alguns versículos. Alguns põem óculos para ler, e eu vou tirar o óculos. Amém? Todos acharam? Amém. Então preste atenção na leitura. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amém? Até aqui. Põe a sua mão no coração e diga: graças a Deus. graças a Deus. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por esta oportunidade de estar na tua presença, juntamente com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, hoje em nossa cidade, um evento internacional está acontecendo. Um evento que envolve uma quantidade muito grande de dinheiro e que atrai a atenção da mídia e atrai a atenção de muitas pessoas, que é a corrida de Fórmula 1 lá no Autódromo de Interlagos. Outrora, talvez aqui a maioria, os mais novos não viveram esse tempo, mas eu creio que a maioria aqui tem um outro sentimento para com corridas, porque viveram a época de grandes corredores, como Wilson Fittipaldi, Nelson Piquet e, acima de tudo, Ayrton Senna. Então, é uma geração que olha para a corrida e fala: o que tem lá? Não tem nada. Não tem Senna, não tem Piquet, então não tem nada. E talvez os mais novos conheçam alguma coisa de Barrichello, de Massa, e assim fique pensando que o Brasil não tem nada a respeito de Fórmula 1. Mas já foi um país de ponta na Fórmula 1, que o povo acordava de madrugada para assistir corrida de Ayrton Senna no Japão.
Quem já acordou de madrugada para assistir corrida de Ayrton Senna no Japão? Olha, pode olhar, irmão. Tem gente com a mão levantada. Por quê? Porque estava ali uma pessoa que fazia diferença, que representava, enfim, que tinha uma excelência na sua corrida. A qual o objetivo de ser campeão, de representar o país, de ganhar dinheiro. O cristão, ele também está envolvido numa corrida. O cristão, todo cristão está envolvido numa corrida. Esta corrida também diz respeito a valores. Esta corrida também atrai a atenção do público e da mídia, e esta corrida também tem prêmio. Então, há algum tipo de semelhança entre esta corrida que ocorre hoje na cidade de São Paulo e a corrida do cristão. Há semelhanças, mas também há muitas diferenças. E nós precisamos atentar para isso, para um exemplo que a palavra de Deus toma. Obviamente que aqui não se tratava de corrida, de carro, de corrida, mas o texto está falando de corrida e nós vamos entender essa importância. Primeira coisa que eu quero dizer, o autor, ele olha e diz assim: olha, vocês não estão entendendo. Tem um monte de gente olhando para vocês. Às vezes, nós como cristãos, não entendemos a importância da nossa própria corrida. E nós achamos que estamos correndo só para nós. Só a nossa corrida. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, quando você dá testemunho de fé, se batizando nas águas, quando você vem para a ceia do Senhor, você tem um compromisso que é maior do que a sua própria vida. É um compromisso com o reino de Deus. Aleluia. Você é chamado para ser um representante do reino. Você é chamado para ser um diplomata, para ser um representante do reino de Deus na terra. Isso é muito importante entender, porque às vezes nós, na nossa luta, na nossa dificuldade, às vezes até na nossa tristeza, a gente se fecha no nosso problema e focaliza aquilo de uma tal maneira que a gente não enxerga o resto. Mas nesta manhã, a palavra de Deus e o Espírito de Deus quer trazer ao seu coração uma verdade. Você está sendo visto, você está sendo olhado. Há muitos olhares sobre a sua vida, porque você diz que é um cristão, porque você diz que é um servo de Deus. Eu sei que a gente costuma dizer da seguinte maneira, como nós temos dito aqui, e nós vamos procurar entender essa dialética. Não, você não tem que olhar para o homem, você tem que olhar para Jesus. Se você olhar para o homem, você vai cair. Esta frase é verdadeira, desde que ela não sirva para dar desculpas por aquilo que nós estamos fazendo. Então essa frase, ela é verdadeira. Quando você está conversando com alguém, você realmente deve instá-lo, e o próprio texto nós vamos ver que fala isso, olhando para Jesus. Agora, antes de uma pessoa enxergar a Jesus, que é um ato de fé, quem ela vai enxergar? Antes de enxergar a Jesus,
que é um ato de fé, quem a pessoa vai enxergar? Vai enxergar a igreja de Jesus, vai enxergar os servos, vai enxergar os discípulos, vai enxergar os cristãos, vai enxergar eu e você. Então, nós precisamos entender que nesta corrida que nós entramos, tem um monte de olhar sobre nós. Aqui nesse texto, se você for olhar o contexto dele, que é o capítulo 11, o primeiro olhar, a roda de testemunhas primeira, obviamente era aqueles que já tinham caminhado na fé, já tinham uma jornada de testemunho. Então ele estava falando, olha, tem uma nuvem de testemunha que já passou pelo caminho que você passou, já sofreu as provas que você sofreu, e já foi para o calabouço, que já foi para o abismo, que já foi para o vale, e que saiu do outro lado, e que está na presença de Deus. Você foi chamado também para passar. E entender que se for no vale, o Senhor está presente. Se for no fogo, o Senhor está presente. Se for na cova, o Senhor está presente. Uma nuvem de testemunhas, olhares das pessoas que não conhecem a Deus, e talvez, como diz um dos autores, a única Bíblia que alguém pode ler talvez seja a sua vida. A pessoa não se interessa por ler a Bíblia. Ela não se interessa por meditar nas Escrituras. Ela não enxerga benefício, entre aspas. Ela entende que é perder um tempo para ler um livro velho que não diz nada. Então ela não lê a Bíblia, ela não conhece, mas ela conhece você. Talvez a única Bíblia que ela vai ler é você. São as suas atitudes, a sua palavra, o seu testemunho. O que será que o seu vizinho, o que será que o meu vizinho está lendo a respeito de Deus? Verdade. O que será que o meu vizinho, o meu colega de escola, jovens, o que será que o seu colega de escola está lendo a respeito de Deus quando ele olha para a sua vida? Olhares. Deus. E tem um terceiro olhar que eu quero chamar a sua atenção. Porque tem um olhar de alguém que está à espreita, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Diz as Escrituras que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, espíritos espirituais da maldade. Ou seja, existe um olhar das trevas sobre as nossas vidas. Ontem aqui nós tivemos uma dinâmica que no final, eu não vou contar a dinâmica inteira, senão depois não dá para fazer de novo, né, pastor? Vou contar só o sentido dela. Que no final a ideia era entender que o diabo quer destruir os nossos sonhos, os sonhos de Deus para o nosso casamento, para a nossa família. Ele tem esse interesse. A sua corrida está sendo travada e não pensa que não tem gente olhando, querendo te destruir, querendo que você tropece, querendo que você pare, querendo que você fique pelo caminho. Às vezes são pessoas de carne e osso, mas até mesmo por trás desta pessoa de carne e osso são espíritos do mal. E nós precisamos entender então que a semelhança daqueles corredores que estão lá em Interlagos, eles não estão correndo sozinhos com a pista livre. Há adversários querendo
tirar você da corrida. Oh Deus. Mas, sabe o que as Escrituras dizem em tudo isso? Que você tem que olhar para Jesus. Eu preciso fixar o meu olhar em Jesus. Eu preciso fixar a minha mente, o meu coração em Jesus. Senão eu não vou conseguir chegar até o final dessa corrida. Porque não é uma corrida simples. A sua corrida não é uma corrida simples. A minha corrida não é uma corrida simples. Mas Deus disponibilizou recursos para você ser um vencedor. Para você chegar até o fim. Para você superar obstáculos. Deus tem recursos para você vencer, irmãos. Aleluia. Às vezes a gente fica correndo sozinho. Às vezes a gente fica lutando sozinho. E por isso que às vezes a gente não entende que o nosso recurso vem de Deus. Tem muitas pessoas que dizem que para ser cristão não precisa ir para a igreja. Para ser cristão não precisa congregar, não precisa participar de Santa Ceia, não precisa nada disso. E aí a pessoa, na verdade, está dando um testemunho que ela não conhece as Escrituras, que ela não conhece o propósito de Deus, que ela não conhece como Deus disponibiliza os recursos para os seus filhos vencerem. Naquele momento de comunhão, eu citei o Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No final do Salmo 133, o salmista diz: porque o Senhor ali ordena vida, paz, bênção para sempre. Em Atos 2:42 vai falar também dos milagres que aconteciam no meio de uma igreja que estava em comunhão. A cruz e a Santa Ceia vai dizer que Deus tem interesse que os seus filhos estejam congregados, estejam unidos em torno do pão e do cálice. Sabe por quê? Porque deste momento de fé vem graça e virtude para a minha vida e para a sua vida. Você quer ser fortalecido na sua caminhada? Sabe o que diz as Escrituras? Não deixe de congregar. Você quer ser fortalecido? Você quer vencer as suas lutas, as suas dificuldades? Você quer entender o plano de Deus e o chamado de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério? Não deixe de congregar, porque Deus ordena a bênção no meio da congregação. Glória a Deus. Não é isso que a gente quase começou a cantar aqui? Dê lugar a Ele, dê lugar a Ele. Queridos, preste atenção numa coisa. Essa palavra ela é curta, ela é objetiva e ela tem um enfoque, a sua mente e o seu coração. Você precisa de algumas coisas para cumprir o propósito de Deus e chegar até o final da sua corrida, terminar bem a corrida, diria o pastor Paulo. Primeiro, desembarace de todo o peso e do pecado que te rodeia. Se desenrola, meu irmão. Se desenrola, minha irmã. Coisas que estão nos enrolando para fazer a vontade de Deus, põe de lado, porque o que Deus tem para você é bem melhor, é bem maior. Para o pecado, arrependimento. Não existe solução para o pecado que não passe pela cruz, que não passe pelo arrependimento.
Não fica enrolando com isso e dizendo e protelando. Cai aos pés de Jesus. Peça perdão, peça graça e peça que Ele faça você voltar para o caminho. Não acha que porque outras pessoas não sabem o erro e o pecado que você cometeu e que você pode disfarçadamente participar da comunhão, que isso te fortalece. Às vezes a gente em pecado participa da comunhão dos santos, mas não recebe os benefícios da graça, porque estamos em pecado. O pecado tem uma solução. É o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Mas para você receber esse poder, você precisa se arrepender, confessar ao Senhor, pedir perdão. É isso que diz o autor no capítulo 11 de 1 Coríntios. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se. Examine-se. Tem algo para pedir perdão? Peça perdão e depois participe do pão e do cálice. E ele diz uma palavra aqui dessa corrida: perseverança. Não desista do sonho de Deus. Olha o que eu falei. Não desista do sonho de Deus. Lembra do começo da palavra? Tem coisa que não é de Deus e que não dá certo. Tem coisa que é de Deus, mas não está dando certo. Não desista do sonho de Deus. Perseverança. E como nós vamos conseguir então nos desembaraçar, nos arrepender e correr com perseverança? O versículo 2 dá a mesma solução para tudo isso, olhando para Jesus. Aleluia. Para você se desembaraçar das coisas da vida, tem que olhar para Jesus. Deus. Porque Ele vai ser o seu modelo. E aí você vai entender o que é viver olhando para Jesus. Para você conseguir se livrar dos pecados, olhando para Jesus. Somente olhando para Jesus virá o perdão de Deus para nós. Para ter perseverança, tem que olhar para Jesus, irmão. E tem que enxergar o propósito de Deus na nossa vida. Olha para Jesus que diz que pela alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, enfrentou o desprezo e está sentado à destra da majestade nas alturas. Considerai, pois, aquele que suportou a cruz, e não desfaleçai na vossa corrida. Não é para parar, não. Não é para desistir. É para continuar. E Deus está dizendo: eu vou te ajudar. Eu vou caminhar com você. Eu vou te dar recurso. Não é a corrida de Fórmula 1 que o camarada está lá sozinho no banco do carro, não. É uma corrida diferente. Você corre do lado de Jesus. Porque quando você corre do lado de Jesus, sabe o que Ele diz? Se você cair, Ele te levanta. Se você cair, Ele te levanta. Se você desanimar, Ele te anima. Se você não enxergar, Ele abre os teus olhos. É olhando para Jesus, é lado a lado com Ele. Quando a gente para, quando o desânimo invade o nosso coração, sabe o que é sinal? Que nós não estamos olhando para Jesus. Feche os seus olhos. Peço aqui os obreiros que já coloquem a mesa da ceia. Feche os seus olhos, fala com Deus.